Namastê, yogis e yoginis, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meditação, uma técnica específica de meditação, que é a observação no silêncio. Então, se ajusta aí numa posição confortável e vamos dar início. Existem várias técnicas de meditação, várias tradições diferentes e abordagens diferentes. Então, vai existir meditação sentado, deitado, em pé, em movimento, meditação guiada, meditação em silêncio, de olho aberto, de olho fechado. Uma gama, assim, muito grande e que é legal a gente conhecer justamente para a gente saber aquilo que mais se adequa às nossas necessidades, às nossas características e aquilo que leva a gente mais para dentro. Hoje, especificamente, eu queria falar de um tipo de meditação que é a meditação em silêncio, em que você simplesmente vai sentar e se observar. Nesse tipo de meditação, a gente não busca nenhuma experiência, né? A gente não entra na meditação pensando em que eu preciso silenciar minha mente, que eu preciso sair mais calmo, que eu preciso alguma coisa. Ou seja, a gente não busca um objetivo na meditação, né? Um fim em si. O que a gente vai buscar nesse tipo de meditação, ou o que a gente vai experienciar nesse tipo de meditação, é justamente aquilo que se apresenta no presente. E a gente vai tentar perceber a natureza das coisas, que é a impermanência. Ou seja, eu vou perceber no meu corpo, por exemplo, se eu estou sentado aqui e eu fico imóvel, eu vou perceber que vai aparecer um desconforto no meu ombro, talvez. E se eu observo isso e consigo estar presente nesse processo, eu vou perceber a natureza do incômodo, a natureza da dor, e eu vou perceber que uma hora ela vai passar. Também os meus pensamentos, eu vou olhar os meus pensamentos aparecendo, e eles vão aparecendo e indo embora, surgindo e se desfazendo. Os sentimentos também, é a mesma coisa. Uma hora pode ser que vai me dar uma frustração intensa, assim, vai vir um sentimento de frustração, ou vai vir uma raiva, porque eu não aguento mais ficar aqui sentado, de olho fechado, eu quero terminar logo isso. E se você está ali simplesmente disposto a observar o que surge, você vai perceber que o desconforto, o pensamento, os sentimentos, tudo isso vão aparecer e vão embora por si só. Ou seja, não é nada que você precise lutar contra ou precise chegar em algum estado para evitar tudo isso, negar todos esses sentimentos. Você apenas está ali, presente, na experiência, observando a natureza do fluxo, né? A natureza das coisas que aparecem e desaparecem. E a partir daí é que você começa realmente a trazer um estado de presença muito intenso. E você consegue levar isso para o seu dia a dia, ou seja, estar presente nas experiências. Qualquer coisa que você faça, se você está fazendo o seu almoço, cortar ali cada alimento, estando presente na experiência, porque aquela é uma experiência que vai acabar já. Você está ali cortando, uma hora acabou de cortar, você vai partir para outra coisa. Então, como que eu consigo estar presente na experiência, percebendo tudo o que acontece nessa experiência? Aprendendo com tudo o que acontece nessa experiência, percebendo a natureza fluida da vida, percebendo a impermanência. Nada é permanente, nada é fixo. Tudo flui, tudo se transforma. Então, como que a gente vai... qual é a abordagem nesse tipo de meditação? Esse tipo de meditação em silêncio, e a que eu estou propondo aqui hoje, vai ser uma meditação em que você vai sentar num lugar confortável, seja numa cadeira, seja numa poltrona, seja no sofá, no chão, numa almofada, como você preferir, e vai manter a sua coluna ereta e a cabeça alinhada com o seu tronco. Aqui eu vou falar sobre a meditação, sobre o processo e tudo mais, mas eu convido você a fazer essa meditação depois desse vídeo. Quando você terminar de assistir, separa uns minutinhos, ou mais tarde, outro dia, quando você tiver um tempo, separa um tempinho para você fazer esse tipo de experiência, né? Esse tipo de meditação. Você simplesmente vai sentar, você vai manter a coluna ereta,
você vai alinhar a cabeça com o seu tronco e você vai começar a respirar de forma um pouco mais profunda. Então, fazendo inspirações mais longas e expirações mais longas. E tudo o que você tem que fazer é se livrar das suas expectativas, de achar que a meditação tem que ser de algum jeito. E, por exemplo, achar que eu tenho que diminuir os meus pensamentos, que eu tenho que parar de pensar na meditação. Então, se desfaz dessa expectativa. Não tem nada que precise acontecer. Só você sentar em silêncio. E quando você faz isso, você começa um processo de percepção, primeiro do seu corpo. Tenta perceber o seu corpo, sentado, o apoio da base. Como que é esse apoio? O peso do corpo. Como que você sente a gravidade atuando no seu corpo? Sente essa experiência. Depois, você percebe como o seu corpo ocupa o espaço onde você está. Você está num espaço muito grande, você está num quarto pequenininho, como que o seu corpo se distribui nesse espaço? E depois você vai sentindo internamente o seu corpo. Como que é sentir, por exemplo, o seu braço? E não só a pele aqui por fora, mas dentro. Como que é se sentir por dentro? E você vai fazendo isso com cada parte do seu corpo. Os braços. Como que eu sinto os meus braços? Os dedos das mãos. Como que pulsa lá dentro o sangue? Será que eu consigo perceber o fluxo do sangue no meu corpo? Será que eu consigo perceber o meu músculo lá dentro? Como que é isso nas pernas? Como que é essa sensação no meu tronco? Será que eu consigo perceber os meus órgãos? E lembra, sem expectativa, ou seja, não queira sentir, sinta, esteja ali, não crie uma projeção do que é sentir o fluxo, do que é sentir o músculo. Apenas sinta o que tiver que sentir. No começo isso vai ser um pouco complicado para você. Se você não tem experiência, pode ser muito abstrato para você. Mas esteja ali, presente, percebendo o corpo por dentro. E depois você começa a sutilizar essa percepção. Então a gente sai do denso, a gente sai do corpo e a gente começa a perceber quais os pensamentos que surgem. E por que eles surgem? E se a gente começar a observar os nossos pensamentos, a gente acha que a gente tem muitos pensamentos ao longo dos dias. Se pegar um mês, nossa, eu pensei em um monte de coisa. Mas se você conseguir observar os seus pensamentos, você vai perceber que a gente cai muito num ciclo, em que a gente sempre pensa mais ou menos nas mesmas coisas ali. No nosso campo, tá rodando mais ou menos os mesmos pensamentos. Obviamente vem coisas novas e tudo mais, mas tem muita coisa que se repete ali. E por que ele surge? Quando ele surge, esse pensamento, o que ele traz de sentimento para você? É agradável? É desagradável? Te dá medo? Te dá alegria? O que surge? Então, primeiro, processo de perceber o corpo internamente, perceber tudo que você consegue perceber no plano físico. Depois você vai perceber a sua mente e você vai perceber os sentimentos que surgem. E quando surge o sentimento, principalmente quando você está começando a meditar, pode ser que surja esse sentimento de saco cheio, né? Tipo, você fica com raiva da meditação. Você não aguenta mais ficar aqui. Passou só 5 minutos e você já não aguenta mais ficar aqui sentado. Porque é muita coisa acontecendo na sua cabeça. Mas esteja presente na experiência. Então lembra, sentar em silêncio é simplesmente estar presente na experiência. Observa também essa frustração que surge e observa ela indo embora. Se coloca num lugar de observador em que você não se identifica com nada que surge. Você não se identifica com o seu corpo, você não se identifica com seus pensamentos, você não se identifica com os sentimentos que surgem. Você observa tudo isso entendendo que nada é fixo, nada é permanente. Tudo é um fluxo e você está aqui observando esse fluxo, em silêncio, respirando. Não precisa fazer isso durante 1 hora, nem durante 30 minutos. Você faz isso gradualmente. Então, você pode começar com 1 minuto.
Você coloca o seu relógio para despertar dali 1 minuto e você, nesse 1 minuto, não faz mais nada além de se observar. E com o tempo, você vai aumentando. 5 minutos, medita por algum tempo ali, uma semana durante 5 minutos. Na próxima semana, passa para 10 minutos, vê como que é para você. Vai aumentando gradualmente. Vai percebendo esse processo acontecendo gradualmente, porque não tem pressa também. Você não precisa chegar em, nossa, eu consigo meditar 1 hora. Porque se a gente está num processo de observação e eu consigo gradualmente aumentar isso, eu vou levar essa observação também para o meu dia. Então, o processo meditativo ele não vai acontecer só quando eu estou sentado aqui em silêncio. Ele pode acontecer em todas as atividades que eu estiver fazendo. Isso vai gradualmente se alargando. Então, também não se cobre tanto de achar, de novo, nas expectativas, de achar que você tem que fazer tantos minutos de meditação. E também, ao longo desse processo, percebe a sua motivação. Tem dias que você vai estar super motivado, que você vai sentar, vai ser uma delícia a meditação. Tem dias que você vai estar extremamente desmotivado. Mas mesmo assim, nesses dias em que você não estiver muito motivado, tenta sentar em alguns minutos e observar. Observar esse sentimento, observar tudo que surge. Porque a gente não vai tentar negar nada. A gente quer justamente estar presente. Então, essas são algumas dicas dessa técnica de meditação em silêncio, que é uma técnica de observação apenas. Você não precisa fazer nada além de estar presente e respirar. E eu espero que esse vídeo então tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Se você conhece alguma outra técnica, se você tem alguma dica, deixa aí nos comentários. Também comenta com a gente aí, para a gente criar um diálogo para saber como que está sendo esse processo para você. Como que é para você montar uma rotina de meditação, quais são as experiências que você tem, que você queira compartilhar. A gente vai criando esse fluxo, né, entre informações, entre outras pessoas, criando mais conexão entre todo mundo. Então, a gente se vê na próxima. Namastê! E se você gostou desse vídeo, então eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha com quem você achar que for interessante. Namastê!